E já de volta ao vivo e em cores, obrigado por estar conosco, é bom demais. Você sempre é muito bem-vindo aqui em nossa programação, viu? Aqui na Rede Século XXI você tem voz, você tem vez. Hoje o assunto, minha gente, coluna. Conosco um dos maiores especialistas que esse planeta tem uma clínica especializada, principalmente assim, quando o assunto é dor, quando o assunto é tecnologia, né? Aplicada aí ao tratamento. O Dr. Fabrício Dias Assis, médico anestesiologista e também intervencionista em dor da Clínica Singular. Doutor, aqui as pessoas estão participando, aqui manifestando-se, colocando suas perguntas. A Gislanda de Oliveira, de Muriaé, Minas Gerais. Obrigado, dona Gislanda, Deus abençoe. Ela tem um problema de coluna sério, não consegue fazer nada, faz tratamento há mais de um ano e nada melhora. Gostaria de saber o que poderia ser isso. Pergunta a nossa amiga Gislanda de Muriaé, Minas Gerais, doutor. Dona Gislanda, o ideal é que a senhora procure por um profissional adequado aí na região da senhora. Por exemplo? Por exemplo, pode ser inicialmente um fisioterapeuta ou um médico de dor, ou um médico ortopedista ajuda, ou um neurocirurgião, mas um médico que seja especialista em coluna, né? Faça daí uma propedêutica adequada, exames adequados, para poder se ter um diagnóstico e um tratamento para que a senhora possa ficar bem, viu? O José Alexandre Custódio Teófilo de Cascavel, mas no Ceará, Cascavel, Paraná, né? Cascavel no Ceará. Obrigado, seu José Alexandre. Ele quer saber se a diabetes pode causar o desgaste na coluna, quer saber se a medicação pode causar algum dano à sua coluna. O excesso de medicamento, doutor, assim, em especial diabetes, pode ter alguma influência na coluna? É o José Alexandre. Seu José Alexandre, tudo bem? O diabetes pode ter influência principalmente na recuperação dos pacientes que já têm alguma inflamação na coluna. Então, os pacientes que têm uma hérnia de disco e que têm diabetes, eles recuperam da hérnia de disco mais vagarosamente do que os outros pacientes. Isso que o diabetes pode dar. A nossa amiga Ana Maria Viana da Silva, de Campo Belo, Minas Gerais. Obrigado, Ana Maria. Deus abençoe a senhora. Obrigado pela participação, viu? A pessoa tem desgaste na coluna e no pescoço, está sentindo fortes dores na sola dos pés. Quer saber se tem a ver com o desgaste na coluna. Ela tem 48 anos, ou seja, dos pés, enfim, tem alguma coisa assim. O desgaste na coluna, no pescoço, tem consequência lá nos pés? É a Ana Maria, doutor. Olá, dona Ana Maria. O desgaste da coluna pode sim dar uma dor que pode refletir nos pés, como eu já falei anteriormente, né? Na coluna lombar é a origem do nervo ciático, então se ele for pinçado lá, ele pode dar dor nos pés, sim. Faça uma investigação. A nossa amiga Dilma Rocha Guimarães, de Três Rios, Rio de Janeiro. Obrigado, dona Dilma. Ela fez uma cirurgia na coluna há 2 anos e colocou 4 parafusos e 2 pinos, diz ela assim. Não ficou boa. Ela diz, não fiquei boa. Gostaria de saber o que fazer. O motivo da cirurgia foi fortes dores, segundo a dona Dilma Rocha, doutor. Dona Dilma, infelizmente, uma porcentagem que não é pequena dos pacientes que fazem essa cirurgia de colocação dos parafusos na coluna lombar evolui de maneira não satisfatória. Então, essa cirurgia tem que ser muito bem indicada e feita por um profissional que seja experiente, né? Eu trouxe aqui, inclusive, um marca-passo. Isso é chamado de um gerador para neuroestimulação. O assunto não é cardiologista, viu, gente? Marca-passo. É um marca-passo que não põe no coração, mas sim na coluna. Na coluna, doutor. A principal indicação são os pacientes exatamente como a dona Dilma, que já fizeram cirurgias e ainda persistem com dor. Então, esse gerador pode ser colocado, tem que se fazer um teste antes. Coloca-se o fiozinho na coluna através de uma agulha, põe-se um gerador externo, o paciente fica 1 a 2 semanas com essa bateria externa e se realmente a dor melhorar bastante, pode ser implantado essa pequena bateria por dentro do corpo, como o marca-passo do coração. Esse é um tratamento que pode ser bastante eficaz nesses casos. Gente, ele trouxe outras coisas aqui, depois a gente vai mostrar o que tem de mais moderno hoje aqui. Ele trouxe alguns exemplos assim, de tratamento. Ele já indicou esse marca-passo para a coluna, assim, mais uma solução aí maravilhosa. Daqui um pouquinho ele vai explorar um pouquinho mais isso, viu? A Marisa Odete Garcia, de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Obrigado, Ana Maria Odete. Ela fez ressonância da coluna e ela pergunta o que é divertículos cólicos.
pergunta da nossa amiga Dona Marisa. Está dentro, doutor? Divertículos cólicos, Dona Maria, é a famosa diverticulite, é no intestino, né? Então, são inflamações do intestino que podem, muito eventualmente, causar dor lombar, mas principalmente dor abdominal, né? Ou seja, é dor abdominal, mas ela pode ser confundida com dor na coluna. É o caso dela aqui, doutor? É muito eventual, mas pode acontecer Entendi. que um divertículo se manifeste com dor lombar também. Entendi. Mas deve ter sido um achado do exame da coluna que ela Ok. teve. O radiologista conseguiu ver lá no intestino que tinha uma inflamaçãozinha e colocou aí. O senhor insiste e insiste na outras vezes e agora de novo, que a importância dos exercícios. É importante fazer exercício para fortalecimento, enfim. E de todos os exercícios a gente quer destacar um, né? Claro, todos são importantes, assim. Mas vamos ver um pouquinho, muita gente pergunta se a importância do Pilates para a coluna. Vamos assistir juntos esta matéria. Muitas vezes pensamos que o nosso organismo está em perfeita harmonia, mas o incômodo na coluna, a popular dor nas costas, é o primeiro sinal de que algo está errado. E aí, o que fazer? Juliana buscou ajuda nas aulas de Pilates. O primeiro contato que eu tive com Pilates foi quando eu engravidei. Foi mais para fortalecimento, postura, para dores, tipo lombar, que a gente fica mesmo. Pilates ele trabalha com o fortalecimento da musculatura, trabalha com o alinhamento da parte óssea também e com o alongamento. Mas além do Pilates, para ajudar a coluna, a fisioterapeuta indica o RPG, Reeducação Corporal Global. A técnica é indicada para problemas posturais e demais alterações na coluna. Acho que a vantagem e a desvantagem entre o Pilates e o RPG é que no RPG, quando a pessoa está com alguma dor aguda, algum problema de muita dor, alguma coisa assim, no RPG, de imediato, ele já vai fazer a descompressão e trazer aquele alinhamento imediato. Para você cuidar bem da sua coluna, nós separamos algumas dicas de como sentar, pegar um objeto e até dormir. As posturas mais indicadas para dormir são de barriga para cima e de lado. De lado, o ideal é colocar um travesseiro no meio das pernas e outro que deixe o pescoço alinhado. Os travesseiros muito altos ou baixos são prejudiciais. Ao sentar, é importante deixar as costas retas e os pés no chão, nada de relaxar a coluna. Ao pegar objetos, é importante flexionar os joelhos. Pegar dessa forma sobrecarrega a coluna. Procure ficar com a cabeça erguida, mantendo o olhar na horizontal. Olhando para cima demais ou para baixo, também prejudica a coluna. Tá vendo? Esse é o ideal, gente. Algumas reeducações, algumas disciplinas que a gente pode colocar em prática a cada dia. Agora, doutor, por que quando a gente vai sentar corretamente, por que quando a gente vai fazer o que é correto parece que dói mais? É porque o nosso corpo já está viciado? É que a gente não está acostumado. Exatamente. O músculo já está acostumado numa outra dinâmica. Então... Porque a gente parece que assim, e aos poucos vai soltando né? E aí tem que... Né? A gente tem que se policiar, né? Senão a gente acaba realmente tendo uma tendência a ter uma postura bem relaxada. A gente ouve falar, doutor, assim, que existe coluna torta, que entorta para um lado, entorta para frente, entorta para trás. Tem nomes isso aí tudo, não tem, doutor? Tem. A gente pode ter, na verdade, desvios laterais da coluna, que é a famosa escoliose, né? E a gente pode ter, se a câmera quiser pegar essa coluna aqui, essa coluna está quase precisando de uma cirurgia também. Mas a gente consegue ver aqui que tem curvaturas. Se você quiser colocar a coluna mais como um todo, ela inteira, a gente consegue ver abre o zoom aí. Um eixo. Isso, agora sim. Que ela tem uma curvatura normal. Então aqui na cervical existe uma curvatura para cá, aqui na torácica ela faz essa curvatura, na lombar de novo da cervical. Um S, vai fazendo uns S. Assim. E na sacral igual a torácica. Tá. Então são as cifoses e são as lordoses fisiológicas, né? A gente chama então de cifose e de lordose. Agora tem a hipercifose, a hiperlordose, tem as retificações da coluna, ela vai perdendo as curvaturas, né? Doutor, isso tudo é fisiológico, isso aqui é normal da coluna. Agora você pode ter tanto uma hipercurvatura ou uma retificação dessa curvatura, que pode estar associado com
alguma coisa genética, mas normalmente é com má postura e com... É famoso aquele filme francês, doutor, o Corcunda de Notre Dame, né? Aquele Corcunda que fica na Catedral de Notre Dame. Você já pergunta, não é o filme, é o Corcunda. Por que tem pessoas que ficam, né, quase tão diminuindo o tamanho, mas que não conseguem mais, doutor? O que é? Já é... Casos como o dele, nasceu daquele jeito, uma deformidade da coluna, né? Onde ele tinha uma hipercifose, então a coluna ele ficava completamente curvado para frente, né? Entendi. Mas tem casos que eu conheço, pessoas mais idosas às vezes, que vão ficando cada vez mais curvados e que antes eram normais, assim. Né? Mas isso aqui é vício? Vício de postura, sim. Olha vício só. De postura de tantos anos e tão grave que levou uma deformidade importante. É por isso que o senhor falou também a questão da obesidade, porque não só prejudica essa carga no joelho, né, doutor, porque o peso, o joelho tem que administrar esse peso, mas também um pouco a protuberância, o excesso vai fazendo com que você vai pendendo para frente conforme o tamanho da barriga que tem, doutor? Também, porque muda o eixo, né? Muda o eixo da pessoa e você também acaba forçando mais para o anterior, sim. Olha só. Doutor, vamos aí, vamos para Juiz de Fora. É a nossa amiga Luciana de Oliveira que pergunta. Obrigado, dona Luciana, pela participação, viu? Ela quer saber se a ardência e queimação que sente nas costas pode vir ou pode ser problema de coluna? Pergunta a nossa amiga Luciana, doutor. Olá, Luciana, como vai? Muito provavelmente a ardência nas costas possa ser um problema da coluna, sim. Tem que outros órgãos que podem dar dor na coluna também, como os rins, né? Então, a senhora pode investigar, mas o importante é que a senhora procure um profissional da saúde, um médico ou um fisioterapeuta que seja preparado para atender a senhora. Além das perguntas que estão chegando aqui, a gente também foi com a nossa equipe nas ruas para saber um pouco das curiosidades, como essa pergunta agora. Meu nome é Cleide, eu gostaria de fazer uma pergunta. Usar salto alto prejudica a coluna? E aí, doutora, assim, uma pergunta, salto alto, ficar na moda, sentir-se bonito, etc., isso tem consequência? Isso tem consequência sim, Frei, porque isso acaba atrofiando a musculatura posterior da perna. E isso acaba modificando a biomecânica da coluna e favorecendo também o aparecimento de aceleração da degeneração da coluna. Ou seja, né? pode-se usar, doutor, assim, porém, fazendo disso um hábito diário é complicado, né, doutor? Pode-se usar, o importante, quem usa muito salto alto, é fazer atividade física e alongamentos com frequência importante para poder equilibrar um pouco a situação. Né? Entendi. Quantas perguntas chegando aqui, doutor? A Clara de Camargo Geraldo, de Porto Feliz, São Paulo. Obrigado, Ana Clara. Deus abençoe. Ela tem artrose na coluna lombar. Sua geriatra disse que ela também tem fibromialgia e trata com o ortopedista. Também sente dores na cabeça, nas pernas, na coluna lombar. Faz físio, toma colágeno e usa... ajuda, mas tudo isso ajuda. Mas volta a sentir dor. Por quê? Pergunta nossa amiga Clara, doutor. Olá, dona Clara. A doença da coluna é uma doença progressiva e a senhora precisa ter um tratamento crônico para isso, né? E provavelmente multidisciplinar também. O tratamento da dor na coluna, assim como a sua causa é multifacetária, ele também tem que ser multifacetado, ele tem que ser multidisciplinar. O fisioterapeuta é importante, o médico é importante, às vezes até o psicólogo às vezes é importante para alguns pacientes também, né? Que tem um estresse crônico e coisas assim. Então tem que avaliar o caso da senhora direitinho, procurar um profissional para que possa fazer um tratamento adequado em todas essas partes, não só com medicação, mas com atividade física também, às vezes controle do peso, nutricionista às vezes é importante também, né, no paciente com dor na coluna. Mas tem muitos tratamentos, viu, que podem ser feitos para aliviar a dor da senhora. Doutor, assim, vou aproveitar a pergunta da nossa amiga dona Lair Lamon Ricas, ela que é de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Obrigado, dona Nair, que Deus abençoe a senhora. Ela tem dores na coluna, se fica deitada, não sente dores, mas quando faço meus afazeres, tenho muita dor. Gostaria de saber o que devo fazer. Aproveitando essa pergunta, dona Nair,
Muita gente, doutor, assim, de repente, assim, vai trabalhar na cozinha. A pia é baixa, a pessoa é alta, né? Então tem que se curvar para lavar um prato, uma panela, ou o fogão também é baixo, enfim. Como lidar com essa situação onde tudo é padronizado, doutor? Isso também é, como a gente está falando, da postura, né? Então, adotar posições de flexão para frente muito tempo vai acabar forçando muito mais o disco e vai levar também a uma aceleração e uma maior probabilidade desse paciente ter dor na coluna, né? Como lidar com isso? Na verdade, tem que aumentar. Pode pôr o pezinho no fogão, né? Pode aumentar o tamanho da bancada e no caso do fogão, por exemplo, pôr um pé. Isso é importante, gente. Quantas perguntas estão chegando aqui? Vamos mais uma, vamos lá para Paratinga, na Bahia. Vamos visitar a Bahia. É o Antero Rodrigues de Mata Filho. Gostaria de saber se quem teve fratura pélvica e de acetábulo, é isso? Acetábulo, pode vir a ter problema na coluna, pergunta nosso amigo Antero Rodrigues da Mata Filho, doutor. Olá, Antero, tudo bem? Pode sim, quem tem um problema no quadril, na bacia, ele tem uma chance maior de ter, é muito comum a associação de dor na coluna e dor no quadril, então ele tem mais chance de ter dor na coluna, principalmente nessa área da sacroiliaca que eu disse, que é o final da articulação da coluna com a bacia. É muito comum a associação da dor sacroiliaca com a dor do quadril, né? De quem tem o problema no acetábulo aí. O nosso amigo João Fernando dos Santos, de Campina Verde, Minas Gerais. Obrigado, seu João. Tenho problemas de nervo ciático. Gostaria de saber qual o melhor remédio para tirar a dor. Quando a gente fala de nervo ciático, estamos falando do quê, doutor? Nervo ciático, ele é o principal nervo que sai da coluna lombar. Ele é o maior nervo que sai da coluna lombar. E ele é formado pelos dois últimos nervos da coluna lombar, L4 e L5, que a gente chama, e pelo primeiro nervo da sacral. Então, L4, L5, S1, eles se unem, esses nervinhos, e formam o nervo ciático, que vai dar que vai lá para a perna, inervação até lá no pé, até na ponta dos dedos. Cada um dos lados tem o seu nervo ciático. Cada um dos lados tem o seu nervo ciático. Agora, quando a pessoa reclama, eu tenho nervo ciático, é bom, todo mundo tem, mas assim, eu tenho dor no nervo ciático, significa o quê, doutor? Significa que ele pode ter um pinçamento no nervo ciático, causado ou por uma hérnia de disco, ou pela artrose, pelo bico de papagaio, ou, por exemplo, como a gente comentou no bloco anterior, por uma síndrome do piriforme, aqui mais longe da coluna. O piriforme ele tem uma relação muito íntima com o nervo ciático. O nervo ciático pode passar tanto embaixo do músculo, quanto pode ter ramos que passam dentro do músculo ou em cima dele. Então, se esse músculo estiver tenso, ele pode comprimir o nervo e dar também uma inflamação no nervo, com dor até lá na perna. Então, essas são as principais causas de inflamação do nervo ciático. Tem causas mais raras, tem pacientes, por exemplo, com endometriose, que afeta o nervo ciático. Então, aquele tecido da menstruação da mulher pode, por algum motivo, ir parar lá no nervo ciático, e toda vez que a mulher fica menstruada, ela tem uma dor que vai até o pé, por exemplo. Isso é raro, mas já tem vários casos descritos também. Gente, quantas informações valiosíssimas. Vou chamar mais um intervalo na sequência. Vamos falar um pouquinho sobre, além de responder as perguntas, claro, o tratamento. Ele trouxe uns equipamentos aí, a gente faz questão de mostrar para você, porque, como eu disse, é o que tem de mais moderno hoje, que o Dr. Fabrício traz e mostra para você. Então, tudo isso e muito mais no próximo bloco, só para você.